Campos é cuiabana de 34 anos, formada em psicologia e empreendedora, dona da Florescer Autismo, Símbolos Intervenções, Brinquelude e Resermóveis. Carla, seja muito bem-vinda, que honra! Pô, eu jurava que não ia ser esse podcast, cara. Eu tinha certeza que você ia desmarcar comigo. Como? Né? Já se viu uma coisa dessa? A gente arruma agenda. Rapaz, cara, eu já vi gente difícil pra conseguir conversar, mas a Carla é diferente. Você tava lidando com outras questões. Outro nível, outro patamar, assim, cara. Foi umas 10 pessoas da equipe só pra conseguir achar o celular dela. Foi assim. Cara, eu fico muito feliz de você estar aqui, eu admiro muito sua história e principalmente a sua missão. O que você leva para as pessoas, o impacto que você gera na vida das pessoas. E aqui hoje a gente vai entender a sua jornada, como tudo começou, seus maiores desafios, maiores aprendizados e conselhos para a galera que atua no ramo, né? Antes de se tornar uma empreendedora, você se formou em psicologia e atuou um bom tempo nesse ramo. Como que foi isso? Por que você resolveu fazer essa faculdade? No que você atuou logo depois? Vamos pegar ali o início dessa trajetória profissional. Certo. Então, eu me formei em psicologia, né, em 2009, 2010. E é até engraçado falar, porque sempre que me perguntam a minha profissão, o que eu faço, eu sempre me direciono pra psicologia, porque eu acho que eu não vou deixar de ser psicóloga nunca, né? O que você faz? Psicologia. O que você faz? Atendo crianças, né? Então, eu sou primeiramente psicóloga, né? Eu acho que isso é uma questão que não tem, faz parte de mim, a psicologia me escolheu e é isso, né? Eu atuei, né, na saúde e aí posteriormente na educação, que são as minhas paixões, né? Hoje eu consegui unir tudo isso na minha prática, né? Eu atuei, né, com atendimentos e eu atuei no interior também. Eu fiz toda aquela coisa de trabalhar em núcleo de saúde, né, CAPS, e atender debaixo da árvore. Mas você sabe? sentia isso já como uma grande paixão, a psicologia e tal, ou você descobriu isso no longo do caminho? Eu sempre digo que o universo sempre trouxe o que eu queria, Legal. sabe, o que eu precisava. Porque eu falava assim, eu quero trabalhar, eu quero formar, eu quero ir para um centrão lá de fazer atendimento. Justamente, eu fui para uma cidade de 14 mil habitantes que só tinha eu de psicólogo. Então eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Não era ainda focado em crianças, né? Não, na verdade, se você era a única psicóloga da cidade, você fazia tudo, né? Você fazia tudo, CAPS, NASF, e aí tinha um dia que a gente ia pra zona rural, atendia na zona rural, fazia grupos, era bem, bem interessante a proposta. Né? Infelizmente, nasce núcleo, acabou. Mas isso é uma outra discussão, né? Já entra numa questão política. E aí, posteriormente, eu voltei para Cuiabá, fui trabalhar na área social, que é uma paixão minha. Trabalhei na assistência social. E eu trabalhei num programa que retirava crianças do trabalho infantil. E um programa de erradicação do trabalho infantil. Retirava as crianças em situação de trabalho e inseria na escola, em projetos, em atividades. E eu sempre tive paixão por trabalhos sociais e é uma coisa que eu faço paralelo na minha vida. Eu sou voluntária também. Olha só. Sou voluntária. Girassol da Alegria. Bacana. Trabalha com pessoas com câncer, né? Em tratamento de câncer. E aí depois disso eu fui para educação, né? Eu recebi um convite e aí eu comecei a atuar na educação. Trabalhava com crianças de 0 a 5 anos, que aí fortaleceu a minha paixão pela primeira infância, que é a minha paixão. Trabalhei por 8 anos, né? Em uma creche pública, né? E aí era um trabalho assim diferencial, né? Que em Cuiabá eram 2 só, né? Únicos. E a gente desenvolvi um trabalho multidisciplinar dentro da escola. Então, eu tinha psicologia escolar junto com a educacional. Então, eu trabalhava com as famílias. Caramba. E ali foi um laboratório de vida, né? Onde eu pude atuar com várias pessoas. Ali eu comecei a conhecer, entender e valorizar a inclusão. Né? E aí me despertou muito a vontade de me capacitar, desenvolver habilidades para fazer com que a educação de fato funcionasse, a educação inclusiva, né? A gente por um bom tempo foi referência em inclusão na cidade, né? E aí ali eu comecei a estudar mais para atuar na inclusão. Então, assim, o que seria exatamente essa questão da inclusão? O contexto que você vivenciou e viu e o que isso te despertou relacionado a isso? Nós recebíamos crianças que tinham algum tipo de deficiência,
né? E aí, o creche, ela funciona como um laboratório de desenvolvimento, né? Então, em cada etapa, a criança recebe os estímulos, né? Recebe dentro do programa, para que ela se desenvolva, né? Então, né, com os 2 anos, a criança vai aprender a brincar de tal jeito, né? E a criança com deficiência, ela vai ter mais dificuldade de executar aquelas tarefas, né? Então, o que a gente fazia? Pegava toda a questão de necessidade dessa criança, conversava com os terapeutas fazia um estudo específico dessa criança e um plano individualizado. E aí, essa criança conseguia participar das atividades, né? Hora adaptada para a turma toda, né? Então as crianças, os colegas participavam dessa inclusão. E aí a gente começava a refletir mais sobre essa necessidade na sociedade de uma forma geral, né? Hora tinha situações que as famílias precisavam ser incluídas, né? E se sentirem inclusas mesmo, e participantes, e enfim, tudo isso, né? Então, o que eu fazia? Eu estudava, fazia os cursos, me aprofundava nos estudos, né, para poder pensar numa forma que a educação iria contribuir, né, que a escola contribuiria para o desenvolvimento dessa criança, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais as questões clínicas, né? E com o tempo, eu fui indo para a clínica, né? Comecei a estudar mais famílias, que foi trabalhar com infância, trabalhar com famílias, né? E aí eu comecei a estudar mais famílias e fui caminhando, né, nessa linha até que eu fui para a clínica. Mas a clínica foi bem depois e aí veio depois o empreendedorismo e tudo mais. Como você trabalhou muitos anos atuando nesse setor antes de fato encarar o empreendedorismo e começar os seus negócios, né? Qual foi a virada de chave para você resolver começar a empreender? Eu vivi uma vida de merda. Eu adorei essa expressão. Por que você resolveu empreender? Cara, era uma merda, meu. Cara, era uma merda. Literalmente o que a esmagadora maioria de nós sente. Porque, porra, eu, trabalhava, eu fazia o que eu gostava, como eu faço agora, mas eu não tinha R$1 no bolso, meu. Né? Então, assim, eu sobrevivia. Sim. Eu sobrevivia. E aí, eu costumo dizer que a minha jornada no empreendedorismo envolve para além de mim, né? Envolve pessoas que estão próximas de mim, envolve a minha família, envolve os meus parceiros, né? E eu não tava vendo isso. Eu sempre penso como a minha vida pode impactar a vida das pessoas. E eu não conseguia ver isso. Eu fazia muitas coisas que eu gostava, mas me faltava dinheiro, por exemplo, para fazer um curso que eu queria. Sim. Né? E aí eu falava, cara, mas peraí. É algo que transforma não só a sua realidade, mas a realidade das pessoas à sua volta. É exatamente como a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores. Não somente financeiramente falando, do seu resultado profissional, das pessoas ao seu redor, mas o nível da entrega que você vai gerar para aquela pessoa que precisa. Então, a Carla, poxa, com a clínica, com o network que você construiu, com os eventos que vocês estão planejando fazer, né, que eu conheço bastante a história de vocês, impacta muito mais do que a Carla atuando como uma funcionária de um projeto público ou um projeto social. Então, você expande o alcance e a mensagem para quem precisa. Qual foi a sua primeira empresa que você abriu? Você começou com a clínica? Com a Florescer Autismo. Eu precisava, eu comecei um modelo de atendimento que precisava de equipe. E a partir daí, eu chamei, duas colegas muito próximas, para começarem a atender comigo. E aí, na clínica que eu estava, não tinha espaço físico, e aí eu costumo dizer que eu mudei eu tinha um cartão de crédito e os clientes, eu não tinha, eu sempre falava que, gente, eu não vou ter sócio não, porque vai que não dá certo. Vai que dá um BO. Vai que dá um BO, né? E até porque você, escuta muita gente falando muita coisa, né? Você tá louca, né? O que é isso, né? Porque você pega a sua história de vida, né? Mas como assim você vai ser empresária, né? A vida inteira, né? A tua família, vocês foram funcionários, foram empregados. Como assim você vai, quebrar essa corrente, né? Mas como também tinha pessoas incríveis que chegaram e falaram, pode ir que vai dar certo, vai, tô aqui. E assim, teve de tudo, né?
Mas eu precisava, né, de ter um espaço e eu acreditava muito que ia dar certo, né? Eu acreditava que eu podia fazer dar certo. Né? Nesse momento eu já acreditava muito mais em mim, na verdade na capacidade né, que eu tinha desenvolvido, que eu estava ali e o quanto eu tinha de vontade de fazer dar certo. Né? A minha vontade de fazer dar certo era muito grande. Né? Era aquilo que eu tinha, aquilo ali era o que podia transformar a minha vida e a vida das pessoas que estavam comigo. Né? E aí você começa a atrair as pessoas que pensam como você, que têm a mesma energia que você pra perto. Muito bacana. Eu falo sempre que pessoas que estão caminhando na mesma direção, em algum momento no caminho elas se encontram. E eu falo com propriedade da minha própria história. Quando eu comecei a desenvolver tudo isso, cara, a gente começa a conhecer pessoas assim de formas bizarras, inimagináveis. O próprio Jack, a gente começou a trabalhar junto, a gente nem se conhecia, foi online que a gente se encontrou. E assim, vários outros parceiros, e as pessoas acham que às vezes é bobagem isso, que é clichê, falar as pessoas certas vão aparecendo quando você encontra, mas é a realidade, né? Não foi diferente para você, então você começou a se conectar e conhecer gente muito boa nesse meio. Exatamente, e assim, eu costumo dizer que a gente contrata muito analisando os valores, sabe, da pessoa. Né? Legal. Muito pensando nas competências comportamentais, e aí porque as técnicas a gente desenvolve, né? E aí aconteceram várias situações na minha vida assim que me propiciaram ir conhecendo algumas pessoas, né? É isso mesmo, você vai encontrando, você vai identificando as pessoas e vai analisando com base nos valores, principalmente. Porque pensando na Florescer, né? A Florescer Autismo é uma clínica que oferece um tratamento, mas ela tem um diferencial. Ela tenta ser humana, ela tem como um carro-chefe o acolhimento, né? A gente tem essa coisa da proximidade, de se conhecer, de as pessoas se sentirem à vontade naquele espaço, né? E que, de fato, é um ambiente propício para florescer, né? Então, eu preciso, né? Seria incoerente se eu tivesse na equipe pessoas que não fossem com um perfil parecido com o meu. Perfeito. Né? Então, assim, esses dias uma mãe falou pra mim assim, sabe que dia que eu falei que eu vi que ia dar certo? Não, a gente tinha conversado sobre tudo, plano terapêutico, questões técnicas. Sabe que dia que eu vi que ia dar certo? O dia que ela agachou pra falar comigo e aí ela colocou o joelho assim, ele veio, sentou e deu um beijo nela. Então ela percebeu a afetividade do filho dela para com a pessoa profissional, né? E é isso, sabe? Essa coisa de que o que eu espero, eu sempre digo pra minha equipe, né? Quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa, de alguma situação, pense como eu faria, o que eu faria no seu lugar, como seria a minha atitude, né? Que eu acho que vocês vão conseguir, né, resolver, conseguir, enfim, caminhar a situação. Que bacana. Carla, você está falando agora de quando você contrata pessoas. Então, durante muitos anos era a Carla fazendo atendimento como profissional. De repente a Carla está contratando pessoas. Aí a gente pode trazer todas as outras coisas que acontecem quando você começa a empreender. Qual foi o seu maior desafio para entrar no mundo dos negócios, para gerir a sua empresa, para fazer aquilo ali dar certo? Eu acho que a gente vai ter que elencar inúmeros desafios, né? Porque eles acontecem todos os dias, né? Todos os dias. Eu acho que aí a gente entra em questões de formação, né? A gente, psicólogo, né? Treinado para ser psicólogo. Né? Você não é treinado para ser... Não tem uma disciplina que ensina você a empreender. Empreendedorismo, o que é isso? Vou ter que pesquisar no Google o que significa isso, porque a gente não sabe o que é empreender, né? A gente não sabe quanto que custa, como que você vai cobrar uma sessão. Como que você vai calcular, fazer... E assim, todo o meu modelo de negócio, eu sentei e fui fazendo, desenhando e tentando, experimentando, porque, né? Eu não tinha isso, né? Não tinha feito ainda nenhum curso na área de empreendedorismo, não tinha visto muita coisa, né? Então foi muito no intuitivo também. Foi muito no intuitivo, no bom senso, no que é justo. Eu fui muito nessa linha aí. E aí os meus desafios principais, eu acho que para mulher é difícil. Ser mulher já é difícil,
Conta né? pra gente sobre isso também. Quando você senta para discutir alguma coisa, você vai sentar para discutir uma tabela, valores, até questões de logística de negócio, né? Dependendo da relação, dependendo da conversa que você vai ter com a pessoa, né? A gente sente, né, um machismo velado, aquela coisa de que é homem que entende de negócios, mulher vai ficar sempre nos bastidores, cadê seu marido, né? Você não tem ninguém que trabalha com você, sabe? Sempre tem essas coisas assim e aí você fala, não, sou eu. Não, aconteceu comigo uma situação, né, de, mas com quem que eu falo? Eu falei, não, é comigo. Né? Porque daí, como eu sou muito operacional também, né? Às vezes eu tô lá no chão com a criança e tal, e, enfim, fazendo coisa. Não, sou eu mesmo, né? Prazer. Então, tem essas questões de às vezes, de descredibilidade, né? Sim. Eu acho que tem, enfim, as questões do dia a dia mesmo, de administrativas mesmo, como é difícil fazer gestão, né? Como é difícil fazer gestão, como é difícil manejar tudo, conhecer de tudo, né? E aí entram em questões também de como você faz gestão do seu tempo, né? Como é que você se cuida, como você cuida da sua saúde mental, Vamos falar sobre isso, cara. Porque eu acho que eu ia te perguntar eu pergunto isso para todo mundo, sobre o lado emocional. O empreendedorismo, ele é um desafio atrás do outro, né? É acordar todo dia e matar um leão. E às vezes 2, 3, né? 2, 3, 4, uma selva inteira. E a gente vê cada vez mais se tornando relevante falar sobre isso, sobre o aspecto emocional. Graças a Deus que isso está acontecendo. Então a gente vê situações até de atleta olímpico falar, não vou disputar porque não estou bem, não vou aguentar, estou surtando, e se afasta. E as pessoas estão entendendo isso melhor. Para você, como foi o aspecto emocional, tanto não só do empreendedorismo, mas do que você faz, que você lida com crianças com dificuldades, com famílias com dificuldades, poxa, como se blindar de tudo isso, como lidar como isso te afeta, não sei, não sou psicólogo, não estou no ramo, mas quando a gente senta para conversar com alguém que tem um problema, às vezes fica com aquela carga depois em você. Então eu queria entender da sua perspectiva. Então, primeira coisa, blindar não existe. Não existe, né? Eu acho que todo mundo, o ser humano, né? Ele vai captar algumas coisas, né? Poxa, o Matheus me falou uma coisa que tocou em uma coisa minha, né? Então não tem jeito, a gente acaba, né, sofrendo algumas coisas, mas assim, pensando na Carla empreendedora, por mais que eu seja psicóloga, né? Eu sou psicóloga, mas eu sou gente, né? E aí acontece, e assim, eu por muito tempo também negligenciei, né, a minha saúde mental, né? Porque eu precisava focar muito para fazer dar certo. Porque a minha empresa tem muitas famílias que dependem dela. Inclusive a minha, total. Sim, sim. Então, foi negligenciado por muito tempo, né? E aí, aí você... Negligenciado de que forma, né? Trabalhava demasiadamente, assim, de manhã, de madrugada até tarde da noite. Não fazia nenhum tipo de esporte, se alimentava mal... enfim, várias questões que não... Faltava muita terapia. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber, não, peraí, não vai dar certo se for assim. Isso faz pouco tempo. Eu comecei a olhar mais para várias questões pessoais e como, de fato, isso impacta na produção e tudo, né? Eu comecei a olhar mais para isso. Só que eu não sou blindada e nem gostaria de ser, né? Eu acho que não faz parte da Carla. Não faz parte da Carla, filha do seu Beto, da dona Nícia lá, que recebeu uma educação, que sempre teve a casa cheia de gente, que, enfim, que aprendeu a olhar para as pessoas com um olhar humano e para além do que, né, a capa está mostrando. E as famílias que eu atendo, ou as pessoas com quem, né, eu recebo na loja, na marcenaria, eu sempre... Meu irmão fica bravo comigo, mas você arruma rola e tal.
gente, a gente precisa entender que aquela pessoa tem uma necessidade, vamos tentar ver. Ele vai entender que eu quero resolver essa situação de alguma forma, né? Então, eu sempre penso que a pessoa, para se abrir para você, para estar ali com você, né, é toda uma demanda, um esforço, né? Então, vamos acolher e vamos entender para que essa pessoa saiba que, se você não vai conseguir ajudar, mas pelo menos você aliviou ali em algum momento. Então, assim, a gente cuida da saúde mental, né? Analisa o que ponto você é tocado, sabe, em cada caso, em cada situação, mas a gente não se blinda, não tem como. Não existe. Para mim, isso não existe, né? Na minha prática, isso não existe. Você lida com aquilo, né? Mas você não fica imune. Exatamente. Você precisa aprender a trabalhar. Eu avalio o quanto isso me afeta e aí o quanto eu também não vou conseguir lidar com isso, né? Porque também tem essa possibilidade. Olha, Matheus, sinto muito, mas eu não tenho, né, estrutura. Isso me toca de uma forma... Quando eu não atendia só autismo, eu atendia uma demanda de uma forma geral só infantil, tinha alguns casos específicos que eu não trabalhava, porque eram casos muito difíceis para mim. Tocavam em questões pessoais, e aí sim. Mas... Você seria conhecer também os seus limites? Exatamente. Me conhecer e saber o que eu não vou conseguir ajudar, né? Então é melhor eu não... Depois da Florescer... Imagino que você tenha entendido que você ainda consegue levar adiante essa ajuda, esse apoio em outros negócios, né? Qual foi sua próxima sacada para abrir a sua próxima empresa? Então, a Florescer em seguida veio a unidade Campo Verde, né? Que é a Florescer Cuiabá, e em seguida veio a unidade Campo Verde. Eu costumo dizer que todos os negócios, eles têm um motivo especial, né? Campo Verde foi porque eu recebi um cliente de lá. E aí, em conversa com essa família e todo o trabalho que a gente foi desenvolvendo, a gente viu a necessidade de montar uma unidade lá, né? Porque eu falo para essa mãe que ele veio para trazer transformações e mudanças, né? Então, ele trouxe isso para aquela cidade, né? Em seguida, veio a oportunidade, né, da loja. A loja já era um desejo pessoal, né? E aí eu encontrei um sócio que é apaixonado pela área como eu. E aí a gente começou a construir o modelo nossa, eu sou apaixonada, ela é linda. E a assim, loja é de brinquedos para as crianças. Isso. Como que brinquedos fala para quem não entende. Brinquilude. Loja de brinquedos educativos. O objetivo dos brinquedos é que você entenda que isso tem um impacto no desenvolvimento da tua criança, né? Então, todos os produtos, eles têm um objetivo específico para o desenvolvimento, além da ludicidade, além do brincar, né? Então, ele traz muito essa questão de que a gente não brinca, a criança precisa brincar para se desenvolver, e aí é muito mais legal se tiver os brinquedos adequados. Que bacana, cara, que legal. E aí a gente tem um espaço de brincadeira dentro da loja, né? Que é uma coisa de que é o espaço da criança mesmo, né? E você pode sentar lá e brincar com teu filho e aproveitar. E a nossa intenção é cada vez mais ampliar nessa área de convivência, de laços familiares. A gente tem colegas que vão pra lá sábado de manhã e passam a manhã inteira, vai embora na hora do almoço, ou vai à tarde, passa a tarde toda. E fica lá brincando, conversando. Então virou um espaço de confraternização, de interação também. E era o nosso objetivo, de ter esse espaço. Né? Visitando algumas lojas, eu sou a louca dos brinquedos, né? Então eu viajo, a primeira coisa que eu chego na cidade, eu quero ir na loja de brinquedo. E aí a gente conheceu alguns espaços, né? Eu conheço alguns espaços em algumas cidades que tem essa proposta e eu quis trazer para Cuiabá. Sim. A Florescer focada em autismo. Sim. E essa Brinquilude, os brinquedos para crianças de outras situações especiais também? Eu não entendo como funciona. Não, brinquedo, na verdade, eu costumo dizer que a criança, antes da deficiência, ela é criança, né? Então, os brinquedos são para desenvolvimento. E aí a gente, né, pode ser com autismo, pode ser com outra deficiência, enfim, pode ser qualquer necessidade. São brinquedos que têm um objetivo específico. Eu quero ensinar meu filho a melhorar a coordenação motora fina. Então tem esse alinhavo, tem isso aqui e tal. Isso aqui é lúdico. Olha, tem o bichinho junto e tal.
Então, assim, para você conseguir ensinar de uma forma lúdica, né? Sempre... Realmente a educação continuou firme na não, a educação... na sua essência, você sabe que antes da psicologia eu queria ser professora, né? Eu queria fazer pedagogia. Sério mesmo? Minha segunda opção era psicologia. Minha primeira era pedagogia, não abriu turma. Eu não acredito, cara. Sério? Não, tinha que ser psicologia, porque não abriu turma. Pensa, a pedagogia é um curso que, né? Sim. Sempre tem, não abriu. Meu Deus. Não abriu, e aí eu fui pra psicologia. Não, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ter a oportunidade de ver você ensinando. Sem dúvidas. Eu ouvi dizer que vem curso da Carla por aí, em algum momento aí nesse ano. Né? Mas segura, deixa pra galera ficar na ansiedade. Né? Vamos lá, vamos. Só um pequeno spoilerzinho, mas vai vir no futuro aí, né, Carla? Vamos contra a agenda. Carla, e a Símbolos? Como foi o nascimento da Símbolos? A Símbolos, ela veio de uma necessidade, né, de se ter uma intervenção, né, multidisciplinar, interdisciplinar, de uma forma que de fato funcionasse. Né? Eu tenho parceiros incríveis em Cuiabá, né, porque a Florescer é só psicologia, né? Então eu tenho parceiros incríveis em Cuiabá, né, de outras especialidades. Porém, Posso citar algumas? Parceiros? Não, só parceiros ou outras especialidades. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfim, fisioterapia, né? E aí, o que acontece? A gente, às vezes, em algumas situações, a gente encontra dificuldades no alinhamento da prática, né? Até porque não está no mesmo espaço físico, né? Às vezes as agendas não casam para fazer discussão de casos e tudo que envolve a necessidade de uma intervenção, né, interligada. E principalmente tudo pautada na mesma ciência, né, com o mesmo entendimento, Muito com as bom. mesmas estratégias, né? E aí a Símbolos, ela veio para isso, né? Que todas as intervenções, elas estão interligadas de fato, né? Porque as pessoas estão no mesmo espaço físico, tem um horário de discussão de caso, e tudo está interligado, né? Então a Símbolos, ela veio para fazer funcionar a intervenção interdisciplinar. Me corrija se eu estiver errado. Então a gente tem um contexto onde, para se tratar uma criança, você tem diversas abordagens, mas de profissionais separados, né? Isso. Você construiu uma forma para coordenar tudo isso sobre o mesmo guarda-chuva no mesmo lugar para ter o melhor resultado para a criança. Exatamente. Esse guarda-chuva é a análise do comportamento, que é uma ciência. Então, todas as estratégias que são utilizadas nessas intervenções, elas estão, digamos que na mesma linguagem, no mesmo idioma. Sabe? Que é a ciência análise do comportamento, as mesmas estratégias, o mesmo modelo de ensino, o jeito que o fisioterapeuta lida com a criança em situações além da especialidade, é a mesma forma que a fono, que o psicólogo, que o pedagogo e todos os profissionais envolvidos. Que bacana. A Símbolos já está aberta, né? Já está namorando, rodando, funcionando. Já está funcionando. Onde que a galera entra em contato com vocês? Como que a galera... Pô, vamos aproveitar e fazer o jabá seu aí, depois eu mando o boleto para você pagar. Então, a Símbolos tem no Instagram, depois a gente coloca aqui o Instagram. Vamos colocar o QR Code na tela. Por favor. Quem estiver assistindo no YouTube, só aponta a câmera, já vai acessar. Já vai acessar a Símbolos. Teve um cara sensacional que fez uma logo, vocês vão ver. Muito bom. Pergunta pra Carla quem fez a logo que ela vai passar o contato também. Exatamente, ficou ótimo. E aí, de agora pra frente, é um foguete. Que bacana, cara. De agora pra frente, o que você enxerga ainda como espaço nesse nosso mercado Mato Grosso, gigantesco, e são demandas que as pessoas precisam, né? A gente tem visto nos últimos tempos, inclusive, a situação do rol taxativo, né? Tantas pautas nacionais que vai impactar a vida de milhares de pessoas em um mercado ainda tão pouco atendido, uma demanda muito grande. O que você enxerga para o futuro aí nesse segmento? Eu acho que o momento, ele tá exigindo muita flexibilidade do profissional e criatividade, né? Então, eu acho que é o momento de nós profissionais, e aí eu tô chamando para a responsabilidade dos profissionais também para estarem junto com as famílias e com toda a militância, de uma forma geral, de criar, pensar, flexibilizar para que a qualidade e o atendimento não mude,
né? Então, a gente, apesar de todas as situações que a gente está vivendo, existe uma forma de se resolver, né? A gente vai conseguir encontrar uma forma, a gente, né? Eu já tenho visto alguns estudos de algumas questões que dá para fazer umas flexibilidades, algumas situações que a gente vai conseguir encaminhar. E eu não vejo como um fim. Eu vejo como o que sobreviver serão as pessoas que terão mais capacidade de adaptação, né? Sim. E que de fato estarão comprometidos. Né? Então, eu penso que eu só penso em melhorar, né? A gente, dentro de todas as empresas, a gente tem planos de desenvolvimento para cada colaborador. Então, a gente tem um plano de desenvolvimento para que eles, né, se capacitem e melhorem. Então, a gente justamente para isso, para que da hora que acontece, né, sempre que a gente precisa se flexibilizar e mudar, a gente tem capacidade para isso. Então, eu acho que esse momento é um momento de estarmos juntos, né? Eu sou uma militante, eu tô sempre pronta, né? Essa semana teve uma mãe que me ligou, eu tava no aeroporto, e aí eu falei, não, pode falar e tal, e eu vou conseguir falar com você aqui. Ela, então eu precisava que você participasse de um movimento. Eu falei, eu tô pronta, peraí, eu vou dar um jeito. Já liguei com outra pessoa, remarquei a agenda e consegui entrar. Eu tô disponível, né? Não seria eu se eu não estivesse disponível, né? Eu sou militante. E eu acho, e aí eu tava conversando com a minha equipe, né, a gente fazendo umas questões sobre, né, dia 2, que é conscientização do autismo, e eu falei, gente, vamos ressaltar a importância da militância, nunca foi tão importante falar disso, a gente precisa falar, precisa despertar, nós somos então vamos militar agora, da... vamos militar, aproveita que o palco é pra isso, fala pra gente qual que é a maior necessidade, o maior despertar que a gente precisa, o que a gente, enquanto sociedade, deve fazer para auxiliar as crianças especiais, os autistas? Conta pra gente. Eu acho que primeiro as pessoas têm que parar de usar diagnósticos né, com termos pejorativos, como um termo pejorativo, com brincadeiras, com essas situações. Eu acho que é a primeira coisa, porque a gente vai aproximar mais as pessoas, né? A gente tem que pensar mais, ter mais empatia, pensar mais no outro, né? Você vai receber um amigo seu em casa, né? Ah, meu amigo tem um filho que é autista. Ah, eu vou deixar umas coisas ali, né, pra criança, eu vou preparar um ambiente que eu acho que, né, eu vou tirar as coisas aqui. Capacitismo. Também, né? Eu vou preparar um ambiente para receber meu amigo, vou pensar numa forma de que ele vai se sentir à vontade e a criança dela também vai se sentir à vontade. Ou até o próprio amigo que tem uma dificuldade. Ah, eu tenho um amigo que tem uma fobia, um transtorno do pânico, ansiedade. E aí eu vou evitar situações que vai trazer gatilhos para ele, né? Promover a sociedade. A gente pensar que inclusão é para além de não parar na vaga de deficiente. Sabe? Tem gente que nem isso faz. Nem isso faz. Mas entender que a gente precisa tirar os estereótipos da saúde mental. Né? Eu acho que uma das principais questões porque daí existe muita banalização, né? De que, não, né? Tava tendo uma discussão de que as famílias podiam ou não acompanhar os filhos nas terapias, né? Se iam ser liberadas, né? E aí eu falei, gente, mas como assim? É o mínimo que essa criança tem direito de alguém, né, responsável por ela, acompanhando ela, né? E aí, não, mas isso aí a pessoa usa pra fugir do trabalho, né? Enfim, você não está no lugar, você julgar, né, a situação do outro, né? Tem as questões do capacitismo, né? Nem parece que é autista, nem tem cara. Nossa, mas ele é tão lindo. Mamãe uma vez falou, nossa, ele já tinha que ser feio. Poxa vida, né? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco desse lugar de lacração, sabe? De achar que eu tô... E tentar entender um pouco mais, baixar a bola e conversar, compreender. Entender o colega. Olha, Matheus, você vai lá em casa jantar hoje, você gosta disso, né? Como é que eu posso te receber melhor? Seu filho gosta disso, eu vou colocar a música em tal altura, sabe? Essa coisa de pensar mesmo no outro, de pensar como isso seria legal, como seria importante se fosse pra você. Que bacana, Carla.
Acho que um passo essencial é se educar, né? Se educar e entender o próximo e ter essa empatia, exercitar essa inclusão. Sair dessa bolha, sabe, pessoal, e ter interesse mais para conhecer. Porque às vezes, por exemplo, eu recebo famílias que nunca ouviram falar do transtorno, né? Tá, tudo bem, nunca conviveram e tal, mas às vezes a gente pode já, por mais que a gente não tá envolvido, mas a gente pode tentar conhecer um pouco do que a gente fora da nossa bolha, sabe? Bacana. Carla, e em termos... Agora acho que talvez eu vou tocar no assunto delicado. Ai, meu mas Deus. assim que é legal. A gente tá falando de militância, né? Mas em termos públicos, em termos de uma proposta, né? Sem falar de direita, de esquerda, de partido, o que o Estado, o que o poder público poderia fazer mais em prol desse setor, desse segmento? Eu acho que a primeira questão é ouvir as pessoas que estão envolvidas, ouvir os técnicos, ouvir as pessoas. Porque às vezes, o que acontece? Cria-se políticas, cria-se projetos, criam-se, né, até serviços de atendimento que não atendem, né? Que não tem eficácia, é uma coisa que vem de cima para baixo, sabe? Quem está envolvido mesmo não está sendo ouvido, né? Então eu acho que a gente precisa, o poder público precisa ouvir mais, né? Ouvir mais as pessoas envolvidas, ouvir mais aquela mãe que sai lá do Pedra 90, sabe? Para ir lá no centro político e ouvir que, não, mas seu filho não vai ser atendido aqui, ele vai ser atendido lá no Parque Zé Bolo Flor. Aí essa mãe com essa criança, né, que tem que atravessar a cidade de novo. Não, ela não vai mais. Ela não vai mais. Por isso que você vê quando passa a Profissão Repórter, um menino amarrado, sabe? Aquelas coisas que são de acabar com a gente. Porque essa família viveu sucessão de situações como essa. Então eu acho que precisa ouvir mais, entender mais, ouvir os envolvidos, sabe? As mães, elas costumam dizer nada sobre os nossos filhos sem nós. Eu acho que tem muita veracidade nisso, muita verdade nisso, porque são essas famílias que sabem o que elas passam, né? Perfeito. Como que você vai construir uma solução de governo sem ouvir quem está passando por aquilo? Exatamente. Nunca vai ter resultado. E aí, se a gente conseguir ouvir, aliar o conhecimento técnico, científico, Sim. né? E as possibilidades, porque a gente também entende que, né, que precisa analisar orçamento, a gente não tá alheio a essa situação, né? Mas eu acho que se a gente conseguisse fazer toda essa organização, acho que a gente conseguiria avançar mais. E o principal, vontade, né? Tem que ter vontade de fazer, né? Tem que ter interesse em fazer, né? Se não tiver interesse, se tiver outros interesses aí, não vai, não adianta. Que bacana. Carla, qual foi seu maior aprendizado? Eu te perguntei o maior desafio, né? Enquanto empreendedora, enquanto gestora. E o seu maior aprendizado nessa sua jornada aí de alguns anos já, tendo 4 empresas, 4 negócios relevantes em segmentos diferentes. Qual foi o seu maior aprendizado enquanto mulher empreendedora? Eu acho que também inúmeros aprendizados, né? Eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que enquanto mulher, eu acho que é um dos principais, né? Eu acho que pensando na militância, a gente, enquanto mulher, se vê muito mais capaz, né? Quando a gente começa a se impor de verdade e romper todas essas questões relacionadas às heranças, né? Eu até nem falo muito, mas assim, tem muito a ver com heranças transgeracionais, sabe? Essa coisa de que isso vem perpetuando. Então, a gente, né, mulher, empresária, empreendedora, a gente vem aí pra... né, dizer que a gente está aqui e que a gente não está aqui para brincadeira, né? Eu acho que essa segurança, eu acho que o desenvolvimento pessoal que isso traz, né? Então, eu acho que eu avalio que eu aprendo todo dia, na caminhada. Eu acho que são todos os desafios do dia a dia e todas as pequenas celebrações do dia a dia também,
que trazem todo o aprendizado da vida. Né? Então, com certeza, sem a Florescer, a Brinquilúdia, a Rezer e principalmente todas as pessoas que estão envolvidas nisso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu não seria a amiga, a pessoa, né, a filha, enfim. Em termos de quem você se tornou, exatamente, né? Eu não seria. Os meus valores, né, eles também foram se, né, modelando ao longo desse tempo, né? Com as vivências, porque uma vida que eu alcancei trouxe uma transformação para minha, né? Trouxe um aprendizado para minha vida, né? Então, entender que eu costumo dizer que a gente não vende tratamento, né? A gente vende um passeio no shopping, né? A gente vende a primeira palavra, né? O pai ouvir papai, né? Pela primeira vez, a gente, né? A criança conseguir aprender a escrever o nome ou até um contato social, né? Brincar com os coleguinhas. Então, são essas celebrações, né, que impactam a minha vida, sem dúvida alguma. Você consegue enxergar que é muito além do boleto pago ali, exatamente. Né? É a mulher, chefe de família, que lidera, que consegue sustentar a tua família, sair de relacionamento abusivo através do trabalho, conseguiu sair e se desenvolveu. Hoje ela consegue né, determinar o que ela vai fazer da vida dela, né? Legal, empoderamento feminino é uma coisa assim que a minha empresa, as minhas empresas, que elas 10, cara, muito bom. Ela preza muito, né? Então, é isso, eu acho que o aprendizado tá nisso Cara, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Acho que até enquanto psicóloga, uma sessão agora. Eu vou fazer uma sessão ao vivo aqui. Mas assim, você disse antes que resolveu empreender porque você tinha uma vida de merda, segundo suas próprias palavras. Mas talvez fosse uma vida mais confortável, né? Você não tinha tantos desafios, tantos BOs e tantas dor de cabeça enquanto... Tantos WhatsApp sem abrir ali. Tanto WhatsApp sem abrir, tanta dificuldade de acessar essa mulher. Tantos WhatsApp sem responder. Tá aí, mas poxa, eu acho interessante olhar isso, que... mesmo enfrentando todos esses 1000 leões por dia que o empreendedor enfrenta, a gente olha para trás e vê que vale a pena. Eu acho que tem muito a ver com determinação pessoal e também perfil pessoal, escolhas pessoais, né? A minha vida, quando eu falo assim, tipo, tinha uma vida de merda, tipo, putz, pra mim era isso. Era a concepção que eu tinha da minha vida, né? Pode ser que uma pessoa tenha uma vida semelhante à minha e tá tudo ok, tá tudo lindo pra ela, tá lindo, ótimo, né? É a concepção dela que ela tinha. Pra mim, eu estava totalmente insatisfeita. Eu precisava fazer alguma coisa pra mudar, né? Então, eu acho que tem muito a ver com escolhas, né? E as escolhas, elas partem de inúmeros desejos, inúmeras situações, né? Então, quando eu escolhi sair daquela situação confortável... Mas não era uma situação confortável, era uma situação desconfortável. Porque aquilo não trazia talvez um conforto tipo, quem olhava de fora. Mas eu tava também lá, com diagnóstico de burnout, porque eu não tinha tanto prazer mais no trabalho e inúmeras outras questões de saúde emocional. E eu precisava mudar, eu precisava virar a chave. Né? Eu precisava sair daquele ciclo. Né? Que não desse certo, que não desse, mas eu fiz alguma coisa diferente. Você tentou. Exatamente. E aí a questão, e aí os valores familiares, o suporte familiar e os incentivos dos amigos, né? E tudo que envolvia, toda a afetividade que envolvia a minha base, né? Me deu força para que eu fosse ousada. E o que eu digo para as pessoas, né? E aí as metas claras, né? Eu sei o que eu quero. E aí eu vou perseguir o que eu quero. Muito bom. Eu me considero um militante também em certas situações. Eu milito muito a causa do empreendedorismo, de você buscar a sua melhor versão, de você buscar evoluir, de você buscar construir algo maior todos os dias, não ficar acomodado, não ficar... não, a vida é isso aqui mesmo e pronto, tá bom, deu. Não se deixar levar pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, mas, poxa, tentar fazer a vida aqui valer a pena e atingir o seu potencial máximo.
Eu acho que passa por um processo também de autoconhecimento, né? Porque eu acho que pra gente sair desse lugar de conforto aí, precisa acontecer uma reflexão antes, né? E aí isso tem que ter um autoconhecimento, né? De que, tá, mas tudo que eu quero pra minha vida é só isso, né? É isso aqui, pronto, né? E tipo, tá, eu vou parar, se eu vou morrer amanhã, tá tudo certo, né? E aí, não, o que eu quero pra mim é isso, o que me traz alegria é isso, o que me traz prazer é isso, e eu gostaria de fazer, enfim, né? E aí eu acho que é um processo de autoconhecimento. A partir do momento que eu começo esse processo, começo a refletir pelo que eu quero e começo a entender de fato o que é necessário pra minha vida, aí eu vou escolher, né? Se eu vou continuar a vida de merda, ou se eu vou, né, ousar, porque errado já tá dando. Errado já tá dando, então vamos lá. Né? Muito legal. E eu acho que isso deixa a gente vivo, sabe? Eu não sei como eu viveria longe do movimento, porque eu acho que isso me deixa viva também. Sim. Né? Me deixa um pouco louca às vezes, mas... Mas faz parte de estar viva, né, cara? Eu me sinto viva. Carla, que conselhos você daria para jovens mulheres que desejam empreender, que desejam começar o seu negócio, que desejam deixar sua marca, o seu legado também ali na sociedade? De repente, que conselho você daria para a Carla aí, de 20 anos de idade? Não faz muito tempo, né? Mas... não mesmo! O que você diria para essa jovem empreendedora que está te assistindo? Eita! Se o conselho fosse bom, né? Mas vamos lá. Bom, eu acho que esse processo, né, como a gente acabou de comentar, nesse processo de autoconhecimento é bem importante. Façam terapia, por favor, gente. Façam terapia, se conheçam, entendam os seus processos, né? Eu acho que também tem muito conteúdo bom para se consumir na internet de forma gratuita, né? Tem o canal do... Eu achei que você não ia falar, cara. Pô. Tem muito conteúdo bom, né? Eu sempre fui a louca dos cursos, de estudar, de assistir, de ver as coisas pra gente captar, né? Eu gosto muito, então eu acho que a pessoa tem que... Pra poder ter metas claras, objetivas, né? Saber exatamente o que você quer, né? E ousadia. Ousadia. Porque você vai mais encontrar pessoas falando que não vai dar certo. Que tá louco, vai romper essa barreira aí, como? Né? Precisa pagar isso, não paga, né? Fazer o que gosta, não paga conta de luz, né? Então eu acho que precisa ser usado, né? Precisa... Viu a oportunidade? Toda oportunidade vai ter risco, gente. Risco vai ter. Converso com meu sócio sempre sobre isso. Tudo traz riscos, né? Risco a gente vive o tempo todo, né? Então, empreender é um risco, né? E aí, se você não tá, né, preparado psicologicamente, de uma forma, em terapia, organizado, é muito mais difícil para você enfrentar um risco. Se você tem um nível de ansiedade aumentado, viver um risco para você é muito mais difícil do que uma pessoa que tá em terapia, em tratamento e acompanhamento, né? Então tem dia que meu sócio traz um problema e eu falo, mas isso aí não. Mas como assim, tá? Calma, vai dar certo. Fica sussa que vai dar certo. Então é mais ou menos por aí. Que legal, Carla. Mas eu não sei se isso é bem um conselho, né? Vamos tomar um café. Legal, vamos tomar um café e a gente conversa mais. Isso aqui que eu achei legal, você mencionou a questão da ousadia, que é algo que você teve que ter. Porque você mencionou pra mim, a gente estava conversando nos bastidores, que você teve durante um tempo medo. Sim. De dar a cara. Então, o que eu acho legal de você vir aqui falar isso é que o medo ele é natural. A pessoa que tá olhando a Carla, mas pô, Carla é fodona, pô, já foi, abriu o negócio. Não, a Carla também teve medo. Sim. A Carla teve insegurança. Tenho medo até hoje. Passa por isso, mas o que é ousadia? É você entender esse sentimento, saber lidar com aquilo e fazer o que tem que ser feito, fazer o que você se propôs a fazer, assumindo os riscos para construir o que você quer construir. Exatamente. E assim, gente, façam o que vocês gostam. Porque até o que vocês gostam, de vez em quando,
né? Uhum. Então, você vai ter muito mais motivação, né? Eu não gosto de lembrar quando eu acordava pra ter que ir pra um lugar que eu não gostava. Ter que ir trabalhar num lugar que eu não gostava, né? Eu, graças a Deus, nunca mais senti isso. Mas, é claro que graças ao tratamento, um beijo para meus psiquiatras, para meus psicólogos, né? Mas o tratamento e foi em um desses momentos foi o psiquiatra que me disse, né? Dr. Carlos, nem mora mais em Cuiabá. Cheguei assim, frangalhos, ele falou assim, você vai ficar assim até quando? Vai mudar de vida? Vai virar chave? Né? Precisa do que para virar? Né? E medo, toda uma situação, ele não. Enfim. E nunca mais eu precisei viver isso. Né? Então, só isso já vale. Só isso já vale. Só isso já vale eu acordar, né? E saber que eu vou para um lugar que eu gosto, que eu vou encontrar pessoas que eu gosto, que eu vou estar com as minhas crianças, que eu vou, né, que eu vou para a loja ver produtos que vão ajudar as crianças, que eu vou lá na marcenaria realizar o sonho de uma pessoa, né, que a gente sempre fala que a gente realiza sonhos quando a gente constrói casas e faz móveis. Enfim, a gente, e principalmente de todos os envolvidos, né? Porque o pessoal lá na clínica sempre brinca de que a porta da sala da Carla é sempre aberta, né? Então, né, eles chegam ali, sentam e conversam sobre a vida, sobre, enfim, o dia a dia deles. E a gente sempre tá ali para trocar, eu trago um pouco da minha experiência, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu sento com eles para contar a minha história. E eu acho que é isso, eu acho que tem muito a ver com me importar e com fazer com que eu gosto e gostar de gente. Eu gosto de gente, né? Então eu acho que é um diferencial e pra mim é muito importante isso. Maravilha. Carla, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Tem as redes sociais das empresas aí também, vamos listar. Vamos listar das empresas? O meu é pessoal. Então, vai na das empresas, gente. Vamos lá. Da Florescer Autismo, né? @Florescer Autismo. Da Brinquilude, @Brinquilude. E da Símbolos, @Clínica Símbolos. E da marcenaria, @Rezer Móveis. Maravilha. Carla, eu queria pedir pra você... Fala pro pessoal se inscrever no meu canal aí, Carla. Sem dúvida. E você falando é mais importante, dá um peso maior na palavra, dá a mensagem pra galera. Gente, eu já segui o Matheus, tá? Apesar que ele acha que não, mas eu já seguia ele. Só não me respondia, mas já seguia, já viu. Mandava seu vídeo pras pessoas, mandava seus vídeos. Quando eu vejo você falando sobre algum tema que eu acho que é pertinente pra alguma pessoa que conversou comigo sobre alguma coisa. Que legal, cara. Fazia isso. Façam isso também, manda o vídeo do Matheus pras pessoas, segue aí, compartilha. Obrigado mesmo por estar aqui, Carla. Você é fera, sua missão é muito bonita, o que você está construindo, o que você já construiu, o impacto que você causa é maravilhoso de se ver, é inspirador de verdade, que possa inspirar muitas outras mulheres empreendedoras a fazerem o mesmo aqui na nossa região. E você que está aí em casa, pessoal, se informem, busquem informação, entrem em contato com a clínica, vamos deixar todos os arrobas aqui. E até a próxima, quinta-feira, 8 horas da noite, sempre, episódio do novo podcast, Processo Sucesso. Até mais!